Eu me chamo Luciano Mainardi e sou presidente nacional da ANFAP, que é a Associação Nacional dos Facilitadores de Pagamento. Então, a gente busca unir as forças, né, em busca de um bem comum. Esse é o principal objetivo. E a minha pergunta para vocês, e essa foi a chamada desse tema aqui, que era: melhore suas condições comerciais de adquirência, boleto e Pix. Né? Tem 3 perguntas interessantes. Você está satisfeito com as suas condições comerciais atualmente, né? As condições que a tua empresa tem atualmente com o teu fornecedor atual? Você se torna uma empresa competitiva? Você consegue inovar? Você consegue se diferenciar diante desse cenário atual, com alta de Selic, com um mercado totalmente predador, né, com um mercado com muitas diferenças absurdas, né? E quando eu falo de melhores condições, eu não estou querendo falar apenas de taxa ou de tarifa, mas eu estou falando de condições diversas, né? Seja de incentivos, seja de contratos mais flexíveis, ou de contratos que te permitem um não compete em algum momento. Né? Então é isso que nós vamos falar aqui rapidamente, por isso que o meu convidado aqui é o Ricardo Suda, que se tornou um parceiro, né, da ANFAP. Nós fechamos uma grande parceria e o objetivo desse encontro é justamente esse, é alcançar essa melhoria nessas condições comerciais, para boleto, para adquirência, para Pix, e isso é possível porque nós já sondamos o mercado antes de chegar nesse ponto, e são vários fornecedores interessados. Nós temos várias instituições que já conversei com algumas, inclusive, e já me pontuaram, falaram assim: olha, quando é que nós podemos já sentar na mesa? Eu falei: olha, não é o momento, porque nós vamos fazer um levantamento da força que nós temos, do volume que nós temos, para então, assim, conseguir, de fato, sentar na mesa e negociar de acordo com o volume que a ANFAP conseguiu trazer para esse fornecedor, tá certo? E a nossa estratégia é justamente essa. Então, quero deixar claro para você que está assistindo esse vídeo, o modelo é um modelo de central de negócio. Nós vamos tornar mais forte as empresas participantes, de modo que elas tenham maior poder de barganha em geral. Fazer com que essas empresas elas alcancem ganhos em grande escala, porque essa é uma pedida do mercado. Quem compra mais, quem tem poder de barganha, aquele que compra mais, ele paga menos, porque ele garante a cadeia produtiva ali. E essa iniciativa ela só funciona se a gente conseguir unir forças, fazer ações conjuntas. Então a ideia aqui é justamente, com essa central de negócio, superar essas dificuldades, incrementar oportunidades, acessar novos mercados e gerar benefícios para os associados da ANFAP. É isso, tá? E quais são as vantagens desse modelo de negócio? Qual é a vantagem de você que tem a sua empresa de meio de pagamento fazer parte disso? Né? Qual que é o grande... Então é poder tornar o seu negócio mais competitivo. O cara que vende sorvete, por exemplo, tem uma taxa menor do que eu, que sou um subadquirente, subcredenciador ou facilitador de pagamento, como você queira chamar. Ele tem uma taxa menor do adquirente, que é o meu fornecedor. Né? Então fica uma concorrência desleal. É como se você... Poxa, imagine, você compra no atacado, mas o teu preço é pior do que o do varejo. Então essa conta não fecha. Então o objetivo é justamente esse, e se a gente se juntar, nós vamos conseguir ter esse poder de barganha, essas condições de reagir a uma tendência de concentração de mercado, que é isso que está acontecendo nesse momento. Então essa adesão ela é voluntária, ela é voluntária, é livre, está aberta a todas as empresas aptas a se tornar um associado da ANFAP, dispostas a aceitar a responsabilidade de sócio, né? E, claro, e isso é um ponto até interessante, porque só vai entrar, sabe, Suda, a empresa que ela vê que é vantagem para ela. Então ela não tem obrigação de entrar nesse negócio. E aí, como será feito esse processo, só para que todo mundo que está assistindo esse vídeo consiga entender, que é um processo que a gente fez com a maior lisura possível. De que forma? Para que não haja realmente nenhuma falha nesse processo, nós fechamos uma parceria especial com a R2S2, a Radar Pag, né, que ela é do site Radar Pag. Se você não conhece, aconselho você também a acessar e conhecer um pouco mais do Radar Pag. Ok, Luciano, obrigado aí pelas palavras, obrigado pela parceria. Então, só explicando, eu sou o Ricardo Suda, eu tenho 20 anos aí de experiência na indústria de pagamento, e eu vou atuar como o agente neutro nesse processo aí de levantamento de informações e negociação com os players, os fornecedores do mercado. Tá?
Então, para que todos fiquem à vontade de compartilhar informações sobre seu negócio, a minha empresa, R2S2, firmou um contrato, um NDA com a ANFAP, tá? Então, eu tenho a responsabilidade de atuar como um agente neutro, né, no processo e ser o guardião das informações, de forma que eu não posso divulgar, em hipótese alguma, nenhuma informação individualizada, né, de nenhuma empresa, e eu não posso usar isso para qualquer finalidade. Tá? Então, eu tenho que, tudo que eu for utilizar para efeitos de estatísticas, ele tem que ser considerando dados consolidados, ok? E eu vou explicar a seguir, então, como é que vai funcionar esse processo. Bom, então, como é que vai funcionar o processo? O primeiro passo que a gente vai fazer é uma coleta de dados do grupo que está interessado em participar e de se beneficiar aí dessas negociações coletivas, tá? Então, eu separei ali uma planilha com principais informações da operação, não há dados desagregados. Então, só para ficar claro, não há nenhuma informação que permita identificar individualmente um estabelecimento comercial, tá? Então, são apenas estatísticas operacionais que a gente vai coletar. E aí, eu vou consolidar essas informações e vou gerar um panorama, né? Uma foto geral aí da operação como um todo, de todos os participantes dessa iniciativa da ANFAP. E também a gente vai usar essas informações para negociar com os fornecedores do mercado, sejam eles credenciadores, bandeiras, processadoras e por aí vai, fornecedores de terminais, por exemplo. Aqui a gente não está falando apenas de preço, não é só preço, né? São condições comerciais como um todo, possibilitando aí, inclusive, endereçar os problemas de competição desigual, tá? Com os fornecedores, tá? Bom, então depois que a gente tiver já algumas negociações concluídas, né, à medida em que essas negociações forem concluídas, eu vou passando a devolutiva para o grupo sobre as condições que a gente conseguiu fechar, e aí cada sócio de empresa toma a sua decisão se quer ou não aderir a esse contrato com tal empresa para determinado segmento aí de prestação de serviço, tá? Bom, aí essa é a dinâmica, tá? Como contrapartida, a R2S2 e o Radar Pag, nós somos uma empresa de curadoria de conteúdo voltado aí para o mercado de pagamentos, né? Assim como consultoria. Nós vamos utilizar esses dados consolidados, tá? Então, em hipótese alguma, a gente vai utilizar essas informações de maneira desagregada, mas a gente vai divulgar estudos aí de interesse geral do mercado, tá? E, obviamente, conforme termo acordado com a ANFAP, qualquer estudo que a R2S2 Consultoria ou Radar Pag venham a divulgar para o mercado, elas precisam de anuência prévia por parte da ANFAP, tá? Então, os dados estão guardados com confidencialidade, só poderão ser divulgados de maneira consolidada, de forma a não expor ninguém. Caso alguém queira um NDA adicional entre a R2S2 Consultoria e a empresa que está submetendo as informações, né, eu fico à disposição também para assinar qualquer termo necessário, caso você entenda que seja necessário para a sua operação. Okay. Bom, aí, Suda, me fala dessa planilha agora, para ficar claro para todos. Qual vai ser o preenchimento, né? O que a pessoa precisa informar na planilha de dados para que a gente possa dar continuidade na central de negociações? Ok, Luciano. Então, aqui nós temos a planilha que vai precisar ser preenchida, tá? Então, aqui na primeira aba são informações sobre base de clientes. Tá? E aqui é importante ressaltar que não está sendo solicitado nenhum dado aberto de lojista, né? Então não é possível identificar quem são os lojistas, mas aqui a gente pede uma contagem de clientes, tá? Quebrados por tipo de pessoa, física ou jurídica, por faixa de TPV, por UF e por MCC. Tá? Então é uma simples contagem de lojistas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me contatar aí nos
nos canais que nós vamos deixar aí no final do vídeo. Perfeito. E essa aí é a parte de clientes, né? Então, de clientes ali, fazendo um resumão, só reforçando um pouquinho do que você já falou, eu tenho separado de pessoa física, os inativos, aí eu vou ter ali dos últimos 12 meses, né, para ficar claro. E aí separado também por UF, né, por estado, né? Então, e por MCC, correto? Exato. Correto, sem nenhuma informação de CNPJ, endereço, etc. Tá? São dados agregados. Você não vai coletar dados do estabelecimento comercial, como nome, endereço, telefone, né? Enfim. Então isso fica muito tranquilo. Então tá jóia. Certo. Bom, a segunda informação, além da base de clientes, é o TPV gerado, né? Então, o total de transações gerado também nos últimos 12 meses, quebrados por tipo de produto, né? Débito, pré-pago, crédito à vista, crédito de 2 a 6, crédito acima de 6, e um total aqui do TPV dos últimos 12 meses, também com a quebra de MCC, UF e bandeira, tá? Visa, Mastercard, Elo. Então, além do TPV, nós também precisamos aqui da informação de número de transações, né? Também separada por tipo de produto, débito, pré-pago. Quem não tiver o pré-pago separado pode, enfim, submeter junto com a informação de crédito à vista. Esse inclusive, é o meu caso, né? É um caso que o pré-pago, você não consegue ali saber quais transações que aconteceram no cartão pré-pago. Então, não tem problema, ele vai considerar crédito à vista. Exato. Bom, a mesma informação para a receita bruta de MDR, tá? Uma quebra por produto e por essas 3 dimensões aqui, MCC, UF e bandeira, e uma ideia de percentual de e-commerce, né? Então, do total de TPV transacionado aqui nos últimos 12 meses, qual é o percentual de transações aqui realizadas, né, aqui em termos financeiros, no e-commerce, né? E aí também com essas quebras aqui por bandeira, por UF, por MCC, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade em conseguir esse tipo de quebra, também, enfim, me contata e a gente vê como a gente consegue contornar esse problema, tá? E por último aqui só uma ideia também de volume de antecipação, aqui é volume em reais mesmo, de tudo de TPV que foi transacionado nos últimos 12 meses, o valor, né, em reais de antecipação, tá? Perfeito. Bacana. Bom, a próxima aba aqui é uma ideia de terminais. Então, as duas com mais cruzamentos, com mais quebras, são as duas primeiras. A partir da terceira aqui já começa a ficar mais tranquilo, tá? Do ponto de vista de quebras. Nesse momento aí, simplesmente seria o fabricante, correto? E o modelo de terminal, né? E a quantidade. Isso. É só uma foto do parque aqui, caso a gente vá negociar depois ou com fabricantes ou com processadoras, enfim. Né? Aqui é para a gente ter estatísticas gerais do parque. O serviço de Pix também, aqui para a gente ter uma ideia das operações, né, de transferências e recebimentos de Pix. Então, aqui a quantidade de transações, número de transações mensais, aqui uma média mensal, e o volume financeiro desses cash-in, cash-out que são gerados aqui, a média do volume financeiro total aqui no mês, tá? E aí, na sequência, o número de consultas ao DICT e quantidade de QR Codes que são emitidos, né? Que para quem tem, né? Nem todo mundo, enfim, tem essa questão do QR Code. Algumas pessoas podem não utilizar, algumas empresas podem não utilizar a emissão de QR Code, mas é uma opção, né? Preencher para que possa ter uma ideia de volume para a gente sentar com o fornecedor e negociar também. Exatamente. E por último aqui, uma aba aqui para falar sobre boletos, tá? Quantos boletos foram emitidos, quantos foram liquidados, aqui também média mensal, tá? É só para a gente ter uma ideia. E aí o volume financeiro atrelados à emissão e à liquidação de boletos, tá? Então, basicamente, são essas 5 abas aí, que é uma foto geral da operação do cliente, do participante, desculpa, e que não mostra nenhum dado desagregado, tá? Nenhuma informação desagregada. Sim, a gente tem a garantia, né, do sigilo dos dados do cliente e tudo mais, porque não vai nem chega a ser informado algum dado de cliente, então
tem um processo muito tranquilo e limpo no ponto de vista comercial, né? E, então, só para reforçar aqui, dia 7 de julho é o dia que nós vamos aguardar o recebimento de todos vocês que estão assistindo esse vídeo, né? Vocês que estão acompanhando. No dia 2 de agosto, vou convocar novamente os empresários, empreendedores, né? O setor dos facilitadores de pagamento. E, enquanto isso, nós já startamos, né? O Suda, do lado dele, já startou as negociações em paralelo com os fornecedores. E nós vamos poder ver um status já dessas negociações, né? A gente já sabe, por exemplo, que tem vários fornecedores interessados em iniciar essa conversa. Então, no dia 2 de agosto, teremos essa apresentação do resultado. E no dia 25 de agosto, as negociações já concluídas, já com propostas na mesa. É aí que nós vamos novamente, nessa última reunião, com essa data, então grave essa data, anote 25 de agosto, as negociações já concluídas, né, com os fornecedores, para que a gente possa apresentar para todos do mercado que querem fazer parte desse projeto, né, ou que aderiram ali, pelo menos, o preenchimento dos dados. E, na sequência, a gente vai saber se essas condições que foram apresentadas foram boas, foram excelentes, e que vocês possam fazer adesão da ANFAP e fazer parte já, trabalhar com preço mais competitivo, trabalhar com uma condição melhor de atuação no mercado, né? E aí, nós vamos ter orientação para essa adesão, vamos explicar tudo, como é que vai ser, como é que vai funcionar, e, basicamente, você já vai estar apto em conseguir se tornar mais competitivo. É isso, Luciano. Então, só reforçando a questão de eu estar atuando como um agente neutro, quem tiver dúvida no preenchimento da planilha pode me contatar. Caso alguém queira a assinatura de um NDA adicional, também sem problema nenhum, a gente assina. E é isso. E aí esperamos que a gente tenha muito em breve aí as estatísticas gerais aí desse grupo e um acesso a uma condição comercial melhor.